claramente, né? Eu conheço as minhas ovelhas conhecem a mim, elas reconhecem a minha voz, elas não vão seguir a voz do estranho, porque a do estranho elas não conhecem, elas vão fugir deles. Mas a minha não, a minha elas conhecem, e a minha, quando eu chamar elas, elas vão seguir. E aqui o Senhor está dizendo, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Eles não deram ouvidos depois de terem ouvido. Isso aconteceu devido à murmuração. É algo que a palavra do Senhor também nos alerta aqui em 1 Coríntios. Olha só, no capítulo de número 10, Paulo, ele dá aqui algumas advertências em relação àquele povo, né? Ele fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados, ou seja, mortos, né, exterminados, no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para festejar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então veja só, olha o que a palavra do Senhor está aqui dizendo. No versículo de número 6, diz: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. E no versículo 10 fala: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Lembra lá de Ananias e Safira? A gente via muito Deus ali ordenando que se matasse, que fosse destruído no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Satanás ele também conseguiu encher o coração de Ananias e por causa disso ele tentou mentir contra o Espírito Santo. O próprio Pedro ali, usado pelo Espírito Santo, falou: você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus, né? E aí ele até perguntou: por que deixou Satanás encher o teu coração, né? E ele foi contra o Espírito do Senhor. E ali ele morreu, né? E a palavra do Senhor aqui está dizendo, né? E não deram ouvidos à voz do Senhor. E olha tudo o que aconteceu. Paulo aqui está relatando novamente, e ele está dizendo que aquilo foi escrito como figura, né? Está aqui escrito no versículo 6. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. E no versículo 10 diz, 10 não, o 11 diz: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, ou seja, para servir de um aviso para nós, para servir de um alerta sobre quem
né, para quem já são chegados os fins dos séculos, o fim dos tempos. Então, por que está escrito aqui que aquilo que aconteceu com eles serviu de uma figura para nós e está escrito para ser um aviso? É porque da mesma forma que Deus ele fez com eles, Deus também, se quiser, ele pode fazer agora. É por isso que está escrito. E aqui está bem explicado. Tá claro. Então, o que foi que eles fizeram? Eles murmuraram em suas tendas contra o Senhor e eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Eles ouviram a palavra, né? Quando a gente escuta a palavra do Senhor, a gente está ouvindo a voz do Senhor. Eles ouviram a palavra, mas eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está falando aqui que foi porque eles murmuraram. A murmuração gera o endurecimento do coração. E o endurecimento do coração leva a pessoa a ela resistir a Deus. É o que está em Hebreus capítulo 3. Se ainda hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, quando o coração está duro, você ouve, mas você não dá ouvido. Ou seja, você não aceita. Lembra que eu falei da palavra lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo 19, né? Especificamente ali o 21, né? 21 e 22. Né? Aceitai, pois, com humildade a palavra enxertada em vós, implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando Deus ele nos fala, a sua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Mas, quando eu não aceito a palavra, eu ouvi a palavra, mas eu não aceito, eu não vivo, eu não recebo, eu não vejo essa eficácia da palavra na minha vida. Porque a palavra do Senhor diz lá em, se eu não estou enganado, em Colossenses ou em Tessalonicenses, que a palavra atua com eficácia naqueles que creem nela. E a palavra, ela só é lâmpada para a minha vida, ela só é luz para a minha vida, se eu receber ela, se eu praticar ela. Se eu sou apenas ser um ouvinte da palavra, é como Jesus falou em Mateus capítulo 13, por exemplo, quando ele fala sobre a parábola do semeador. Jesus fala sobre a, a, as 4 sementes que são plantadas, os 4 tipos de terreno, e só um é que é o bom. Os outros 3 têm vários tipos de empecilho, de dificuldade para a palavra poder frutificar, para a palavra poder dar vida. Então, o que a palavra do Senhor está falando aqui é que eles murmuraram nas tendas deles e eles não deram ouvido à voz do Senhor. E como eu falei, a murmuração vai gerar a contenda, mas antes da contenda, ela vai gerar um endurecimento do coração. E em primeiro lugar, nós precisamos entender que quando a gente ouve a palavra de Deus, a primeira murmuração que a gente tem não é aquela que vem da boca, é aquela que já foi gerada no coração, porque a boca só fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de murmuração, a minha boca só vai falar de murmuração. Aí essa murmuração que a minha boca está só expressando ali do que o meu coração está cheio, vai gerar na minha vida a contenda que eu vou ter com o pastor, que eu vou ter com os membros, que eu vou ter, né, com aquilo que eu mesmo ali não quero me colocar para ser ou para servir, para fazer. Aí aquilo vai gerar, né, a intriga, a briga, a divisão, a separação, muitas das vezes até o desligamento, o desmembramento, né? Pronto, tô fora, não sou mais aqui dessa denominação e tal, pronto. E aí tudo por conta de quê? O que a palavra do Senhor está falando, murmuração. Eles murmuraram lá no passado. E o Senhor está falando aqui em 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram, e foram mortos pelo anjo destruidor. A murmuração gera morte. Aqui foi uma morte literal. Mas trazendo para o espiritual, quando a gente é aquele tipo de pessoa que só murmura, né? Quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente não quer que seja do jeito de Deus, a gente quer que seja do nosso jeito, né? A gente quer que seja no nosso tempo. Isso que a gente está fazendo é uma murmuração, vai gerar uma morte espiritual na nossa vida. E o que é que a palavra do Senhor ela está nos dizendo? Em Filipenses, capítulo 2, eu vou ler de novo. A palavra do Senhor diz:
Filipenses capítulo 2.